para a gente deixar mais o pessoal chegar e a gente começa. Então, boa noite a quem já está presente conosco. Essa é a primeira live do Departamento de Coordenadores de Transplantes e nós vamos trazer aqui para vocês hoje um assunto, eu acho que extremamente importante, que é um dos principais motivos de recusa da doação de rim, que é a infecção em doador. E para nos ajudar a falar desse tema tão importante, a gente convidou os colegas Daniel Wagner e o professor Edson Abdala, que vão expor para vocês alguns casos clínicos de infecção em receptores relacionados aos doadores, e o professor Edson vai falar um pouquinho de como identificar, como tratar, como prevenir a infecção falar da infecção no doador e como prevenir a infecção no receptor. Se vocês quiserem se apresentar enquanto o pessoal vai falando, vai chegando, desculpa. Pode ser, boa noite a todos. Eu sou Daniel Wagner, sou médico infectologista. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Maranhão, no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, na Rede Dó em São Luís do Maranhão. Porém, eu trabalho com transplante há um bom tempo, em especial na área de transplante de rim, em São Paulo, onde eu permaneci no Hospital do Rim ao longo dos últimos 10 ou 11 anos. A vivência desses problemas numa instituição dedicada a esse processo, eu acho que é bem enriquecedora e eu espero que a gente consiga compartilhar dados e trocar muitas ideias, crescermos juntos. Edson, fique à vontade. Boa noite a todos, obrigado Daniel e Daniela, né? Tá uma dúvida, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a presença de todos. Então, meu nome completo é Edson Abdala, eu também sou infectologista, trabalho há muitos anos com transplante, né? Estava fazendo aniversário de 30 e alguns anos no transplante, mas assim, eu sou hoje um professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, trabalho com os transplantes dentro do Hospital das Clínicas, muito mais ligado ao transplante de fígado e nas atividades gerais de infecção em transplante, a gente tem tido a oportunidade de estudar com vários colegas juntos, né? Aqui dentro da BTO nós temos a Comissão de Infecção e Transplante e muitos membros, a gente tem muitas ações conjuntas com o Departamento da Coordenação, que tem muita interligação e muito impacto às infecções de doador, as decisões que se tomam e a evolução, tanto dos programas de transplante em si, como individualmente dos receptores. Então, é um grande prazer estar aqui, espero que possa ser proveitoso para todos nós. Obrigado, Daniela, mais uma vez. Nada. Eu vou começar, então, pessoal, compartilhando aqui a tela. Já são 7h34, a gente vai começando devagarzinho e as pessoas vão entrando. Então, novamente, deixa eu só colocar em reproduzir aqui. Edson, está dando para ver bem aí? Tá. Ótimo. Então, boa noite a todos. Essa é a primeira live do Departamento de Coordenadores de Transplante e, como vocês já foram apresentados aos nossos dois colegas, a gente vai falar hoje especificamente sobre infecção em transplante. E eu queria primeiro agradecer ao Dr. Gustavo Ferreira, presidente da BTO, pela oportunidade dos departamentos contribuírem mesmo para a discussão em torno da doação, do transplante, o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar o processo no Brasil. Gostaria também de agradecer ao Ministério da Saúde, à Central de São Paulo, pela disponibilização dos dados que a gente vai apresentar até hoje, e agradecer ao Gabriel Ravi, que me ajudou na compilação e análise dos dados que a gente vai ver a seguir. Como primeira live, eu gostaria de apresentar os membros do Departamento de Coordenadores de Transplante da BTO para esse biênio, né, 22-23. Então, sou eu, Daniela Salomão, coordenadora, a Eliana Régia Barbosa, suplente, o Tadeu Tomé como secretário, e a gente conta também com a participação da Luciana de Fátima Porini Custódio e a Rosana Notem. A nossa live hoje vai estar distribuída da seguinte forma, gente. Eu vou fazer uma apresentação de alguns dados nacionais sobre doação e transplante.
O Daniel Wagner vai apresentar para vocês alguns casos clínicos de infecção em transplante, provavelmente relacionada à infecção de doador, e o professor Edson Abdala vai falar para a gente sobre infecção ou colonização bacteriana em doador de órgãos, manejo e impacto no processo de doação. Então, vamos começar expondo para vocês os dados nacionais de doação e como é que ele impactou o transplante de rim. Nós não vamos falar especificamente da pandemia, nós não vamos falar de Covid, mas a gente vai falar sobre o impacto da pandemia nesse processo ao longo desses 3 anos, né, que a gente está aí lutando com essa pandemia. Então, primeiro slide aqui que eu vou apresentar para vocês é como é que as instituições se comportam quando a gente vai falar de notificação de potencial doador. O que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, nesse box plot, é o volume de instituições em número de notificações. Então, vocês podem ver que 90% das instituições notificantes têm uma volumetria menor que 25 potenciais doadores por ano. A gente tem apenas 10% das instituições notificadoras com volume maior do que isso, sendo que instituições com mais de 100 notificações no país, a gente está falando de Brasil, são menos de 1%. Então, o que isso significa? Ter uma comissão intra-hospitalar que trabalhe bem a doação nas instituições, da forma como o Brasil é hoje, é muito difícil, porque a maioria dos hospitais não tem uma notificação em volume suficiente para treinar uma equipe, para entender como é que o doador funciona, o que precisa ser avaliado, identificação de infecção, manutenção, droga vasoativa. Então, eu acho que o modelo de óculo para o nosso Brasil, quando a gente olha o panorama da instituição dessa forma, fica claro que é uma opção melhor para o sistema nosso de saúde. Novamente, gente, 90% das instituições que notificam têm uma volumetria menor que 25 notificações ano. E tudo bem, a gente notifica pouco, mas e a efetividade do processo? Também não está boa. Nós começamos 2016 com uma efetividade de 31%, isso é pré-pandemia, gente. Nós chegamos a 2018, pré-pandemia, com uma volumetria, com uma proporção entre doador e notificação aumentando, fomos de 34 para 35, chegamos em 2019 com quase 36% de efetividade, e aí a gente vê que a pandemia realmente impactou bastante a nossa capacidade de efetivar a doação. Nós continuamos notificando, mas a nossa capacidade de conversão de notificação em doação foi cada vez menor. Chegamos em 2021 com uma proporção menor do que a gente tinha em 2016, uma conversão de 28,8%. E se a gente comparar o período pandemia com o período pré-pandemia, a gente vê que a redução é estatisticamente significativa. Mas e agora, gente? Quando a gente fala, esse aqui é um gráfico super interessante, eu dividi os hospitais notificantes em 3 grupos. Os hospitais com menos de 25 notificações ano, os hospitais de 25 a 50 notificações ano e os hospitais com mais de 50 notificações ano. Como é que eles se comportaram ao longo desse período? Todos tiveram o mesmo comportamento? Todos tiveram redução na sua produção, né, de doadores? Muito interessante ver que não. 3,4% das notificações, os hospitais responsáveis por menos de 5% das notificações aumentaram a produção de doadores nesse período em que todos os outros hospitais estavam apresentando uma queda. Então, a gente vê que os hospitais com baixa notificação, que são 90% das nossas instituições, eles são responsáveis por 1/3 das doações. Os hospitais que produzem entre 25% e 50% dos doadores, são 7% das instituições responsáveis por quase 30% da doação. E isso é muito interessante, os hospitais com mais de 50 notificações ano, que são só 3,4%, quer dizer, menos de 5% das nossas instituições, respondem por 34% dos doadores efetivos, em média.
E quando a gente vê o período de pandemia, que houve a redução nessa produção, né, de doadores, todos apresentaram redução. Em 2020, a gente vê que está quase igual, né, proporção desses 3 grupos, mas aí em 2021 a gente vê que os hospitais com volume elevado de doadores, aqueles hospitais que têm um maior volume de trabalho, eles conseguem recuperar mais rápido desse processo de pandemia, voltar a ter um processo de doação, ao passo que os hospitais com menor volume continuam a apresentar uma redução no número de doadores, quer dizer, eles foram mais afetados pelo processo, continuam apresentando redução no número de doadores, impactando realmente o processo de doação e transplante no nosso país. E como é que o transplante funcionou nesse período? Além de, vocês viram, né, a gente teve uma redução no número de identificação, a gente teve redução na nossa efetividade, então redução no número de doadores. A gente vê também uma redução no volume de rins utilizados, quer dizer, aquela doação que foi autorizada, e a gente teve uma redução no número de rins aceitos. Então, a gente teve uma redução nos rins disponibilizados, em torno de 10% do primeiro para o segundo ano da pandemia, e continua com uma redução de 2,5% do segundo para o terceiro ano de pandemia. A gente vê uma redução no número de rins utilizados, que chegou a 17% do primeiro para o segundo ano de pandemia e continua reduzindo. E a gente vê ali que a recusa fica em torno de 5% nesse período, sem muita alteração. Quando eu fui classificar os motivos de recusa, e a gente estava discutindo isso antes de abrir aqui a live para vocês, que no sistema a gente tem muitos motivos de recusa e às vezes eles se confundem. Uma coisa que eu acho que a coordenação poderia fazer, e aí eu queria até depois discutir com vocês, seria a gente definir direitinho o que significa cada motivo de recusa, para ter certeza que nós estamos falando a mesma coisa quando a gente coloca o motivo de recusa. Por exemplo, eu fiz a mesma coisa, dividi aqui em 3 grupos. Motivos de recusas relacionados à assistência, motivos de recusa relacionados à cirurgia mesmo, distração, lesão, má perfusão, e motivos de recusa relacionados ao processo de alocação do rim, ao processo logístico. E eu achei muito interessante que nessa divisão a gente vê o motivo recusa relacionado à assistência, ele vem aumentando. E durante a pandemia, ele piora mais ainda. Então, a gente vê que recusas por problemas na assistência ao doador estão cada vez mais frequentes como causa de recusa daquele doador, né? A gente vê, interessantemente, uma redução nos problemas de processo nesse período. Será que é porque a gente reduziu o volume, isso facilitou para a equipe que já trabalha com isso? E a gente vê também uma redução, mesmo que discreta, nos motivos de recusa relacionados ao processo de captação. Então, foco aqui, então, como motivo de recusa principal é a assistência ao doador. E aqui eu separei, para finalizar, os principais motivos de recusa. Então, quando a gente fala, tá, quais são os principais motivos? A gente viu ali, estratificamos em assistência, estratificamos em logística e relacionados à captação. Mas se eu for pôr globalmente, quais são os principais motivos de recusa? E aí aparece aqui para a gente, de forma bastante importante, o motivo de recusa como alteração morfológica. Eu achei interessante porque, assim, como será que é feita essa recusa por alteração morfológica? A gente faz biópsia nesses rins que são recusados, a alteração morfológica é no momento da captação, é quem está captando que avalia. Então, acho que valeria a pena a gente sentar para discutir, para entender melhor esse motivo de alteração morfológica tão importante, porque, né, é um motivo que, teoricamente, é irreversível, então não teria como a gente recuperar esses rins para torná-los transplantáveis. E como segundo principal motivo de recusa, antecedentes mórbidos. A gente vê primeiro, segundo e terceiro, que entra a nefropatia do doador,
são motivos de recusa de causas irreversíveis, então não tem o que a gente fazer por ele. Mas quando a gente vê o quarto motivo de recusa, a gente está falando de tempo de isquemia fria. O que significa tempo de isquemia fria como causa de recusa? Significa que houve uma demora no processo de alocação desse rim, ou que o rim não era, o KDPI desse rim não era tão bom e esse rim ficou muito tempo em processo de distribuição e não houve equipe para aceitá-lo. Então, dependendo do motivo que leva ao tempo de isquemia fria, ele pode ser um motivo reversível ou não reversível. A gente teria que entender melhor o que cada um associa ao tempo de isquemia fria prolongado, né? E motivando a nossa apresentação de hoje, um dos principais motivos de recusa de causa reversível é infecção. E olhe o comportamento da recusa por infecção durante a pandemia, que é 19, 20 e 21. Ela vai o quê? Aumentando. A gente tinha uma recusa por infecção média dos 19 a 2016, 17, 18, que ela se mantinha estável, e a gente vê que esse motivo vai crescendo durante a pandemia, e ela chega em 2021 como o segundo maior motivo de recusa da doação. E por isso a motivação da gente estar aqui hoje falando sobre infecção em doador. Então, aproveitando isso agora, eu vou deixar de compartilhar minha tela e vou convidar o Dr. Daniel para fazer a apresentação dele. Eu consegui fazer isso. Consegui. Boa noite a todos mais uma vez. Tudo ok? Tá ok, Daniel, está compartilhando. Perfeito. Bom, eu vou trazer alguns casos clínicos, debatendo rapidamente, para que o Edson possa discutir a parte teórica. São casos clínicos de vida real, né, desafios de doadores onde nós temos dúvidas se ele tem infecção ou não, mas que trouxeram o diagnóstico de infecção transmitida pelo doador. Eu sou Daniel, hoje em dia trabalho no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, mas esses casos que eu trago são de um período de vivência no Hospital do Rim, em São Paulo. Então, créditos à equipe de transplantadores, nefrologistas, né, e do grupo de infecto também lá do HRI. Esse primeiro caso clínico, eu começo sempre agora pelo doador, masculino de 56 anos, casado, faleceu por um TCE, um acidente com moto na rodovia, colocou uma DVE no hospital, no D9 de internação de UTI, teve um episódio de febre, elevação de PCR, piora de secreção, foi encarado como uma infecção hospitalar, né, um raio-x com infiltrado em base direita, provável PAV, né, e iniciado piperacilina e tazobactam com vancomicina. No D12, esse paciente teve aberto seu protocolo de morte encefálica, mas neste momento ele não tinha febre e apresentava queda da PCR. Creatinina final naquele momento era de 2,3, tinha neutrofilia, mas sem desvios, PCR em queda de 4,2, sem droga vasoativa, sem febre, porém invadido com catéter vascular central, sonda vesical de demora. Ou seja, um doador que tinha uma infecção, estava em tratamento, parecia evoluir bem, tinha pelo menos 72 horas de antimicrobiano. Foi colhido uriemo na extração de órgãos neste hospital, não era da Grande São Paulo, ele foi ofertado, se não me engano, foi de Ribeirão Preto, na época, e nós captamos um rim. Nosso receptor tinha 54 anos, né, foi um transplante renal de doador falecido, doença de base era uma DRC indeterminada, fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Não tinha infecção, era muito bem, um dialítico crônico muito bem tratado, sem episódio de infecção de corrente sanguínea prévia. O transplante transcorreu com uma isquemia fria de 19 horas, uma anastomose arteriovenosa de 26 minutos. Foi feito como protocolo da instituição, solumedrol com ATG 3 mg por quilo dia. Esse receptor 1, que era o segundo rim, como a Dani falou, ele foi descartado, né? Então, nós recebemos um rim, né? A sonda vesical foi retirada no D6,
Ele tinha, neste momento, uma creatinina de alta de 3,32 em queda progressiva, estava sem diálise, sem febre, ferida operatória limpa e seca, recebeu alta em D7. Na alta, saiu com TAC, PRED e micofenolato em doses plenas, né? E naquele momento da alta, a captação recebe um aviso, a gente não sabe por quê, a comunicação não foi tão efetiva, são problemas de vida real, né? Que o doador tinha uma Pseudomonas aeruginosa na sua urocultura. A hemo não tinha crescimento bacteriano, esse paciente tinha ido embora já, quando chegou à tarde, o resultado, e ele foi reconvocado no dia seguinte. Mas aí ele só apareceu no hospital 2 dias depois, tá? Na admissão, ele tinha já uma creatinina de 4,12, ou seja, tinha subido, não estava mais em queda, não tinha febre, mas tinha esse diagnóstico de disfunção do enxerto. Como protocolo da instituição, a gente colhe uro e hemo periférica, faz uma imagem que mostrava a ausência de coleções e sem hidronefrose, e começamos meropenem, e aguardando o antibiograma da pseudomonas. Então, no doador, a uro positiva era uma pseudo sensível a aminoglicosídeos, resistente a ceftazidime e pipetazo, tinha um sensível a cefepime ali meio esquisito, mas que é possível, e sensível a carbapenem, tá? Quinolona intermediária. Nosso receptor, ele iniciou carbapenêmico e a hemo e uro foram positivas também para Pseudomonas aeruginosa, com sensibilidade idêntica a aminoglicosídeos, resistência a ceftazidima, cefepima e pipetazo. Vejam que a única diferença é cefepima, mas isso pode acontecer. Carbapenem sensível, quinolona intermediária, ou seja, cepas praticamente idênticas, né, no nosso caso. E foi feita uma biópsia, a biópsia de rim ela foi discutida, mas aquilo não trazia muito benefício no momento. Nós mantivemos o carbapenem por 21 dias, a hemo de controle foi negativa. Como protocolo da instituição, a gente repete uma imagem para ver se não aconteceu uma complicação como aneurisma micótico, coleções ou qualquer outra coisa, e realmente esse paciente evoluiu bem. A creatinina na alta das 3 semanas foi de 2,11, assumimos que era uma pielonefrite histológica, e ambulatorialmente ele atingiu uma basal de 1,87. Né? Então, esse foi um paciente com provável transmissão de doador de Pseudomonas aeruginosa, e ainda bem com uma evolução boa, né? Satisfatória. Esse caso clínico 2 é um caso que foi publicado pelo grupo do Dante Pazanese, né? Era um transplante cardíaco, 59 anos. Esse paciente tinha uma cardiomiopatia hipertrófica, foi submetido a STX, reabordado nas primeiras 24 horas por uma revisão hemostática e recebeu ciclo pré-de-micofenolato como imunossupressão. No D3 do pós-operatório, vinha a notícia de um doador com BGN. Né? O doador estava com pipetazo no dia do óbito e o receptor foi iniciado pipetazo também. Foram colhidas hemoculturas, como protocolo da instituição, hemoculturas do receptor e suaves de vigilância também. Tá? No D5 de transplante, a hemo do doador identificou uma Klebsiella X, X droga resistente, extensivamente resistente, e no D7 do transplante, a hemo do receptor também positivou com BGN, que depois foi identificado como uma Klebsiella XDR também. Nessa época, pela inexistência de drogas novas, foi iniciado um duplo carbapenêmico com amicacina, era uma cepa resistente à colistina também. Esse paciente complicou, evoluiu com pericardite, osteomielite, uma pneumonia necrotizante, e as culturas de todos esses fragmentos era essa Klebsiella XDR. Ele evoluiu com choque séptico, falência e um óbito no D50 pós-TX. Né? Então, foi um caso fatal de transmissão derivada de doador por uma Klebsiella XDR, produtora de carbapenamase, KPC, que é o que assombra as nossas instituições, não apenas mais KPC, mas NDM também, no transplante cardíaco. O que é interessante nesse caso é que o doador tinha morrido, falecido por um TCE, né? Estava na UTI com 7 dias de internação, recebendo pipetazo e vanco, né? Suaves de vigilância no momento da doação e as hemos eram negativas, mas a cultura foi positiva inicialmente por uma
hemo colhida da artéria esplênica no momento da remoção do órgão. Então, até os protocolos de coleta de hemo no momento da extração é algo interessante quando a gente pesquisa nesses diferentes, nos nossos casos de vida real e nesses de vida real já publicados. E o que foi interessante é que os 2 receptores de rim não tiveram complicações, não fizeram alterações nas profilaxias, ambos usaram cefazolina. Esses 2 receptores foram nossos na época no H-rim. E nós também não recebemos a notificação dessa hemo de doador. Então, foi uma falha também da comunicação. O fígado não foi captado. E o terceiro caso, né, é um caso que foge um pouco da bactéria, mas como a infecção hospitalar entra no fungo, é interessante. 52 anos, sem relato de drogas ilícitas ou álcool, uma tatuagem. Foi internado há 4 dias, um doador, né? Internado na UTI com diagnóstico de um AVCH, transferido de uma unidade básica de saúde, né? O paciente era do estado do Paraná. No dia da extração, ele estava afebril, sem foco infeccioso, mas ele tinha uma leucocitose com desvio, com 10% de bastão e um PCR de 48. O receptor, 48 anos, procedente de Caçapava, recebeu o rim doador falecido. Ele tinha uma doença renal crônica de causa indeterminada, mas vejam, painel 0, mismatch 000, tranquilíssimo, todo mundo desejando muito receber um órgão e uma combinação dessas, né? Creatinina final do doador de 3,21, fez um grego A, profilaxia cirúrgica com cefazolina, na época não precisou de indução, painel e um mismatch muito favorável, e começou a asa, TAC, prednisona. Esse paciente, no 5º dia de pós-TX, ele teve uma decência de anaptaponeurose, foi feita uma reabordagem, fez profilaxia da instituição com vancocefotaxima, mas urocultura negativa. No 6º dia pós-TX, ele tinha uma distensão abdominal em desconforto, provavelmente um ilho metabólico, mas no 13º dia de transplante, ele voltou, continuava precisando de diálise, tinha DGF, mas tinha aquela distensão abdominal, uma plaquetopenia, e foi optado por não biopsiar, porque você tinha uma questão anatômica e a plaquetopenia que eram desfavoráveis. O ultrassom não mostrava coleção, o rim tinha uma topografia desfavorável para biópsia beira-leito. Então, isso tudo falava um pouco contra. No 17º dia de transplante, veio a informação que o irmão de rim teve uma fungemia por uma Candida albicans. O doador, o nosso paciente tinha uma dor, começou a apresentar uma dor na ferida operatória, foi sacado um dreno, e ele começou a ter febre. Pelo rastreio de febre, foi colhido hemo e uro. Inicialmente na hemo cresceu levedura, iniciado fluconazol, posteriormente na hemo positivou levedura, e ambos diferenciaram Candida albicans também. Então, eu tenho uma notícia de que um irmão de rim teve uma sepse por uma Candida albicans e o nosso receptor, que nunca teve uma boa evolução, evoluiu também com uma complicação por Candida albicans. Esse paciente precisou de reabordagem, teve necrose do ureter, fez ureteropielonastomose, colocou duplo J, e todo esse material, bem como a biópsia de rim, no momento dessa última abordagem, mostrava essas estruturas leveduriformes, mostrando que era uma pielonefrite por Candida albicans, né? Então, tem granulomas epitelioides, estruturas fúngicas abundantes, e lembrando que a presença de fungos em capilares peritubulares indicavam provavelmente que o nosso paciente estava fazendo fungemia, e de fato estava. Então, esse era também uma transmissão de doador, de um patógeno de natureza hospitalar, que também assombra os nossos casos de transplante. Então, aqui eu lanço a pergunta, Edson Abdala, qual é a magnitude do problema e o que nós temos de literatura, o que fazer, tá? Fica à vontade. Muito grato, Daniel. Para quem não estava aqui, eu vou abrindo aqui compartilhar, vocês dizem se está compartilhado, por gentileza. Foi, Daniel? Sim, tá na tela. Tá visível, sim. Obrigado. Então, para quem não estava no início, a Daniela nos apresentou um programa, mas quero agradecer muito a todos que estão aqui.
vejo muitos amigos por aqui, é um prazer a gente estar aqui conversando. Então, seguindo o que o Daniel me solicitou agora, né, vamos falar um pouco de infecção e colonização bacteriana em doador de órgãos, o manejo e impacto no processo de doação. Então, a questão é globalmente assim, nós temos um doador com risco potencial de transmissão de infecção, nós temos, por outro lado, um candidato ao transplante, a receptor, que pode ter um risco de óbito, que você tem que pesar isso com ou sem transplante, e, por outro lado, considerar o risco de progressão de uma infecção, de uma eventual infecção transmitida por esse doador. E a gente vive todos assim, lados diferentes de um mesmo problema, né? Angústias diferentes de uma mesma questão. Então, eu vejo muito os grupos responsáveis pelas coordenações de transplante, pela captação, procurando otimizar o uso de órgãos, pensando no paciente individualmente e pensando em tudo que tem de lista de espera. Por outro lado, os responsáveis diretamente por aquele receptor, eles têm que considerar o risco e benefício individual para aquele seu paciente e também para toda a sua lista daquele seu serviço. Dessa forma, de maneira geral, a gente acorda que os critérios de aceite eles são mais ou menos receptor específico, considerando a urgência do transplante, considerando o fluxo de lista, considerando a chance que ele tem mesmo em transplantes não vitais, tem alguns HLAs para rim, tal, que demora para chegar, considerando a demora potencial que ele pode ter. Antes de começar com os dados, eu queria também falar um pouco das situações possíveis. O primeiro drama é assim, o doador estava em sepse. Eu não tenho uma infecção claramente documentada nem por exame, nem por dados clínicos, mas ele está séptico. Isso é muito difícil você definir sepse em doador, já que vários parâmetros de doador podem estar mais relacionados à resposta inflamatória sistêmica do que a sepse propriamente dita. Então, a gente tem elementos confundidores como leucocitose, algumas alterações laboratoriais. E aí a gente pode ter a infecção microbiologicamente ou clinicamente documentada, eu tenho micro-organismo no sangue, ou eu tenho claramente uma pneumonia com imagem e tudo. Ela pode ter sido tratada, ela pode estar em tratamento, mas tem sinais clínicos e microbiológicos de controle, ou ela pode não ter evidência de controle, ou não foi tratado, ou tratou e você não tem evidência de controle. E nisso entra um quarto elemento, que é a colonização, que surge exatamente quando a gente aumenta muito, em vários locais do mundo e no nosso país também, a proporção de bactérias definidas como multidroga resistentes dentro das unidades de terapia intensiva, etc., e, consequentemente, dentro, também envolvendo os potenciais doadores de órgãos. E aí começa também uma preocupação com a colonização, uma vez que a gente já tem dados de que alguns micro-organismos, especialmente os micro-organismos entéricos, especialmente os gram-negativos, eles têm uma relação com o desenvolvimento de infecção, e isso pode acontecer potencialmente no receptor também. E aí a gente entra na questão de notificação passiva versus buscativa. Você pode ter um doador dentro de uma unidade de terapia intensiva que sistematicamente procura colonizados. Então, aquele indivíduo está colonizado com uma KPC, com uma cineto, o que eu faço? Nós não temos sistematicamente a busca por colonizados. Não são todos. Este você sabe, porque naquela UTI faz, mas na outra UTI do vizinho pode ser que não faça. Então, para a gente pensar em trabalhar com colonização, a gente tem que pensar em trabalhar com uma vigilância ativa. E aí, para que eu quero saber se esse doador tem infecção ou não, se está colonizado ou não? Primeiro, nós temos 3 coisas que a gente pode fazer. Eu quero identificar e não aceitar o órgão deste doador. Ou eu posso aceitar o órgão deste doador para receptores ou de menor risco de aquisição, porque a infecção é num lugar e o órgão é outro, ou para receptores com mais urgência do transplante.
Por fim, eu posso aceitar esse órgão e instituir alguma medida, alguma intervenção terapêutica, seja profilaxia, seja terapia preventiva, vou tratar antes que aconteça. Então, aí vem a pergunta que o Daniel me fez, o que nós temos de dados ou de evidências da literatura? E a literatura caminhou, nós vamos ver, exatamente para esse terceiro ponto. Acontecia de um jeito, a história vai se modificando e, com as intervenções, essa história fica realmente bastante mudada. Então, eu vou falar primeiro de estudos epidemiológicos iniciais demonstrando a transmissão, depois séries de casos de doadores com infecção conhecida, depois, já para os anos 2000, vem estudos epidemiológicos com a vigilância ativa, e, por fim, eu vou dedicar um tempo ao doador com infecção ou colonização por bactéria multiresistente. Então, os estudos iniciais, nós estamos lá no início dos transplantes, que basicamente é ao redor dos anos 80, né? Início dos anos 80, etc. Onde se observou uma correlação entre o uso de órgãos contaminados ou potencialmente contaminados com complicações no pós-operatório imediato dos pacientes submetidos ao transplante. Aqui a gente tem um resumo de alguns estudos da época, vocês veem que são todos daquela época, em que eles conseguem demonstrar a transmissão de infecção, e você vê que, quando vão olhar retrospectivamente, daqueles doadores que tinham infecção identificada, você tinha uma proporção de transmissão realmente bastante alta. Em alguns casos era feito profilaxia, mas em algumas séries demonstravam uma mortalidade muito alta no uso desses órgãos. Em resumo, você foi descobrir depois, você vê a infecção do receptor, você vai ver o irmão de rim, você vai atrás dos dados de doador, etc., etc. Então, aqui foi o momento de dizer a infecção do doador pode ser transmitida para o receptor. E aí vem alguns estudos dos anos 90, 2000, com a utilização de órgãos de doadores que tinham um diagnóstico infeccioso conhecido e documentado, eles assumem o uso desses órgãos. A grande maioria desses estudos utiliza com tratamento prévio da infecção no doador por pelo menos 3 dias, depois isso foi diminuindo, e adotavam uma terapia antimicrobiana no receptor direcionada para aquele micro-organismo isolado do doador. Aí o período variava 3 dias, 5 dias, 14 dias, 10 dias, a maioria 7 dias. Ainda assim, casuísticas pequenas. E aí foi quando a gente passou a ter segurança, inclusive em algumas situações. Desde esses estudos, vários estudos com meningite bacteriana, com Neisseria, com pneumococo, a gente passou a usar com uma certa segurança. Foi a época das pneumonias, meningites e endocardites. E a gente foi demonstrada uma diminuição muito significativa, perto do zero, na transmissão, quando obedecidos esses critérios que eu disse atrás. Tinha um certo tempo de tratamento do doador e tinha o uso ou profilaxia ou terapia preventiva, a nomenclatura vai depender um pouco da situação, no receptor. E aí, mais para os anos 2000, começaram, porque lá, primeiro não se conhecia a infecção, depois se conhecia a infecção e se toma uma atitude, uma medida, uma intervenção. E aqui esses estudos, eles fazendo triagem infecciosa de doador. Passa-se a época de vou coletar hemocultura, vou coletar, e sai o número meio mágico de proporção de por volta de 10%, 15% dos doadores vão dar alguma coisa positiva. Alguns estudos misturam um pouco a coleta de líquido de preservação, tal, acho que isso confunde um pouco. Mantinha-se, na maioria dos casos, quando você detecta uma cultura do doador, a adoção da terapia antimicrobiana no receptor, também por período variável, a maioria em 7 dias. Aqui as casuísticas são maiores,
E você tem transmissões suspeitas, mas ainda naquela época você não tinha avaliações por biologia molecular ou por sequenciamento para definir exatamente que o micro-organismo é o mesmo. E aí a gente tem anos 2000, 2001, alguns estudos, a taxa de transmissão existe, mas mais baixa, a casuística maior 7%, você adota a profilaxia, você ainda tem algumas casuísticas com os óbitos, mas os óbitos são comparados, na maioria das vezes, e não tem diferença com receptores de doador não infectado. Eu trago alguns dados mais recentes. Essa é uma publicação de 2019 de Taiwan, para receptores de fígado, mas vocês vejam, 285 transplantes, é uma casuística por um período muito extenso, vai de 91 a 2017. Então, as definições de infecção, eles dizem que utilizaram 98 receptores de doador com infecção bacteriana conhecida, mas esse conhecido não é bem claro qual foi a definição, e comparando no segundo grupo de receptores de doadores sem infecção, e não viram em até 10 anos diferença na curva de sobrevida do paciente. Aqui nós estamos falando de fígado. No fígado, a sobrevida do enxerto é basicamente a mesma do receptor. Então, o que nós temos de recomendações? A pandemia nos deixou um hiato de vários guidelines e recomendações, e a gente espera que volte, né? Mas essas são as 3 que eu consigo enxergar como as mais importantes que nós temos, do ESCMID, que é a Sociedade Europeia de Doenças Infecciosas, de 2014, consideração em relação a aceitar doador com infecção bacteriana. Eles consideram aceitar do doador que tiver em tratamento eficaz, preferencialmente por mais de 48 horas, e o tratamento no receptor por 7 a 14 dias. Da American Society of Transplantation, todos os anos ímpares, a AST lança em alguma revista um suplemento só de abordagem de infecção. Teve 2013, 15, 17, esse de 2019, mas estamos aguardando, né, o de 21, mas considera aceitar o doador em terapia eficaz por 24 a 48 horas, idealmente com evidência de melhora, o que é difícil de definir, né, pelos critérios do doador falecido, e o tratamento no receptor de 7 a 14 dias. E essa publicação conjunta da AMIB com a BTO, que a gente fez junto com o Glauco Westphal, que essa é especificamente de cuidado do receptor, mas a gente mantém também aceitar o doador em terapia eficaz por mais de 24 horas e tratamento no receptor por pelo menos 7 dias. Bom, agora vamos falar um pouco do doador com bactéria multidroga resistente, as famosas MDR. E aqui temos algumas questões ou desafios. Primeiro, quando aceitar o órgão de doador com infecção por multi-R? E quando aceitar o órgão de doador colonizado por multi-R? Nós vamos discutir primeiro essas 2 questões para depois discutir as 2 outras. Quando suspeitar de colonização por multi-R no doador e como proceder à investigação e que medidas adotar. Então, para as 2 primeiras, eu vou mostrar alguns dados. Esse é um primeiro dado, e eu pensava na Daniela quando eu vi esse estudo, né? Ele é um estudo retrospectivo, uma publicação recente de 2020, mas um estudo retrospectivo de 400 nos Estados Unidos. Esse estudo tem vários outros dados interessantes, ele mostra até um pouco de evolução de alguns receptores, mas o dado mais interessante desse estudo é que eles pegaram 440 doadores, 29, 7% tinham infecção ou colonização por multi-R, e 2% tinham infecção ou colonização por um bacilo gram-negativo multiresistente. E aí eles foram fazer uma análise variada para ver fatores associados com número de órgãos por doador. Por qualquer multi-R, eles não, apesar de ser menor o uso no doador, não encontraram diferença, mas eles viram uma menor utilização naqueles com, embora o número seja bem pequeno, conseguiram demonstrar isso naqueles com bacilo gram-negativo multiresistente. Isso faz sentido.
dado, apesar da gente ter um enterococo, que é um gram-positivo, colonizante, o grande problema das multiresistências no mundo todo tem sido os gram-negativos, e em especial as enterobactérias, e dentre elas a Klebsiella, que é uma bactéria entérica que realmente tem muitas evidências de translocação e de transmissão em órgãos. Aqui é um compilado já que você tem a evidências da transmissão de Pseudomonas e Klebsiella, então isso você passa a ter evidência de várias bactérias multiresistentes, basicamente dos bacilos gram-negativos resistentes ao carbapenêmicos. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Nessa aula eu punho um quadro dizendo que é multi-R, multiresistência, resistência expandida e pan-resistente. Quando a gente está falando aqui de multiresistente, na realidade a gente está falando, na maioria das vezes, de XDR ou pan-R, porque essas bactérias aumentaram muito a resistência, o grau de resistência. Então, alguns dados de doador com multi-R, esse é um estudo bastante importante do grupo do Paulo Grossi, na Itália. Eram 30 pacientes que receberam um órgão de doador falecido com infecção ou colonização por bacilo gram-negativo resistente a carbapenêmico. Infelizmente, ele não diferencia muito o que era infecção da colonização, não separa a análise. A maioria desses gram-negativos era enterobactéria, a maioria Klebsiella mesmo. 14 de 30 desses 30 pacientes receberam um órgão de doador com bacteremia ou infecção ou colonização no sítio de infecção. Então, eles separaram aqui 7 pacientes que receberam uma antibiótico terapia adequada por mais de 7 dias, em comparação com 6 pacientes que não receberam uma terapia antimicrobiana voltada para aquele micro-organismo. Para chamar a atenção que no grupo que recebeu uma terapia antimicrobiana, nenhum você detectou a transmissão. São 8 pacientes. E você teve alguns casos de transmissão no grupo que não recebeu uma terapia antimicrobiana dirigida. Esse é um outro estudo mais recente, retrospectivo, em que é de um centro único, também acho que é na China. Eles foram avaliar 68 doadores com infecção por bactéria multiresistente e detectaram, DDI é Donor Derived Infection, então detectaram uma infecção derivada do doador em 20 receptores. Então, destes 20, 2,3% era por bactéria multiresistente, a maioria bacilo gram-negativo, e uma mortalidade de 18,1%. Aqui é uma comparação entre quem teve a infecção derivada do doador por gram-positivo ou negativo, mostrando que impacta na mortalidade, basicamente, nos gram-negativos, que é o que a gente tem mais dificuldade de arsenal terapêutico, realmente. Esse é um outro estudo retrospectivo, multicêntrico, com 658 transplantes, e ele dividiu em 3 grupos. Aqui é um dado retrospectivo de um número maior, então ele não tem detalhes de condutas adotadas nos receptores. Mas era um grupo de doador com cultura positiva para multi-R, um grupo de doador com cultura positiva, porém não multi-R, e um grupo de doador com cultura negativa. Não encontraram diferença nos principais desfechos. Infecção bacteriana, aqui o estudo incluía cândida, ou por cândida, no tipo de infecção, no tipo de infecção, de micro-organismo e também de multiresistente. Então, aqui a gente começa a ter alguns dados controversos. Alguns mostram diferença no desfecho, outros não. Mas nem sempre. Isso aqui é num grupo do CDC. Os Estados Unidos têm investido fortemente, né, em vários, a gente tem visto isso com vírus C, vírus B, HIV, tem investido fortemente na expansão do pool de doadores, né, e isso eles têm feito análises e trabalhos também para otimizar a doação em relação à infecção bacteriana. E aqui
ainda deste estudo, eles não observam diferença no desfecho de ocorrência de infecção desses 3 grupos, assim como no desfecho de falência do enxerto ou óbito. Este é um outro estudo feito também na China de 2015 a 2017, é um estudo retrospectivo também, de 211 doadores, 82 deles com infecção. A prevalência era alta de bactéria, não lembro o número exatamente, por bactéria multiresistente, principalmente a Acinetobacter baumannii, e eles definiram como infecção derivada do doador possível, porque eles não tinham sequenciamento nem estudo molecular, em 14,6%. A gente vê. E aí eles fazem uma análise de quem teve ou não infecção pós o transplante, mas essa análise está um pouco poluída, porque eles incluíram as infecções derivadas do doador ou não. E aí encontram como significativo, vejo aqui no final, alguns dados que são mais ou menos óbvios: mais tempo de UTI, maior mortalidade em quem teve infecção, mas essa infecção não foi necessariamente transmitida pelo doador. Ela está um pouco misturada. Este aqui é um estudo feito de um grupo de Nova York, de 2011 a 2014, avaliando 702 doadores. Desses, 57% tinham bactéria multiresistente em secreção respiratória, porque o isolamento. Esse estudo trata especificamente do isolamento da multi-R no lavado broncoalveolar. Os órgãos foram para 120 receptores, eles puderam rever os dados de 89. Não teve nenhum ajuste de antimicrobiano e não teve nenhuma infecção derivada do doador relatada. Então, assim, parece demonstrar que é seguro, entretanto, aqui não tinha uma busca ativa, não tinha... foram buscar os reportes de infecção derivada do doador, né? Então, o que a gente tem de recomendação de doador com multi-R? Aquela recomendação do Esquimide, coloca analisar cuidadosamente. Ninguém fala não, mas ninguém fala sim claramente. Analisar cuidadosamente o risco-benefício. Da American Society, considerar o risco-benefício. Isto eu vou chamar a atenção, que eu acho muito importante. Você tem que ter um plano para antimicrobiano perioperatório. A recomendação da AMIB relacionada a esse aspecto do receptor ainda é uma publicação que a gente fez em 2016. A colonização por multi-R não é contraindicação, desde que não seja no órgão a ser transplantado e que haja opção terapêutica. Hoje a gente já tem um arsenal um pouco melhor mesmo para KPC. E um grupo da Espanha que fez uma recomendação específica, no geral, para multi-R em transplante em 2017, considera aceitar a infecção, se não bacterêmica e não no órgão transplantado, e o receptor utilizar o antimicrobiano eficaz por pelo menos 7 dias. E eu concordo muito com essa afirmação. Na colonização, nós não temos dados para contraindicar a doação, até porque nós não fazemos pesquisa rotineira de colonização. Essas recomendações ainda nos suportam, mas elas precisam, no meu entendimento, a gente precisa ter uma recomendação mais atual à luz de dados de publicações mais recentes que a gente tem. Então, vamos tratar agora E aí, você pode suspeitar, as pessoas começaram a investir, já que a gente não tem cultura, em fatores de risco para a colonização no doador. Esse é um estudo americano de 4 centros, com 440 doadores, e 86% tinham alguma cultura positiva, mas incluía também líquido de preservação. O micro-organismo mais frequente era o Staphylococcus aureus, mas tinha 11% de bacteremia e 15% da Emily Bloomberg. Esse estudo também é de Nova York, eu acho. Então, Nova York é um lugar que tem muita multi-R, 15% com multi-R. Aqui.
Aqui. Eles encontraram doador com viremia positiva para vírus C como um fator de risco e ser transplantado de medula óssea. Então, ajuda pouco também. Esse estudo de 2019 é um estudo italiano que eles foram ver 759 casos de potenciais doadores falecidos em 190 UTIs da Itália, e eles têm um protocolo de coleta desses casos de cultura de sangue, lavado broncoalveolar e urina. O que eles detectam como risco para a colonização por multi-R nesses doadores? Um tempo de UTI maior que 4 dias e febre durante o período da UTI. Eles encontraram uma diferença, mas sem significância na análise estatística de que UTI viria aquele doador, pensando claramente de ser mais riscos nas UTIs, onde você tem um cenário epidemiológico mais desfavorável para a colonização por bactéria multi-R. Por fim, como investigar a colonização e infecção do doador? Não tem um consenso, uma recomendação para uma vigilância de rotina. Eu acho seria muito interessante ter, ou pelo menos que tivesse dentro das UTIs. A questão dos swabs de vigilância, eles têm baixa sensibilidade e tem um tempo de resultado que demora. Você pode fazer a pesquisa e a gente tem alguns trabalhos fazendo isso, você pode fazer a pesquisa da colonização do doador, mas o resultado da cultura você vai ter depois do transplante feito ou não. Ou você pode investir em métodos moleculares rápidos, isso já existe, pelo menos para identificação de genes de resistência, você pode ter o resultado em 1 a 2 horas, isso tem sido utilizado em algumas situações. Para a gente ir finalizando, eu vou dar alguns outros estudos atuais. Essa é uma publicação deste ano, que você mostra, os autores dividiram, era de um centro único, eles dividiram os receptores em 2 grupos de 2018, perdão, até agosto de 2019 não tinha intervenção nenhuma, e de setembro de 2019 a maio de 2020 eles adotaram medidas de controle ambiental, mais uma terapia dirigida para receptor se ele era definido como alto risco. E eles conseguem demonstrar, no grupo B, a melhoria de alguns parâmetros, como o uso de antibiótico, tempo de UTI e, efetivamente, o que era mais interessante, a ocorrência de infecção por KPC. Em relação à vigilância do doador, as recomendações, o Esquimid coloca para você coletar cultura, hemocultura, o AST não tem colocação. No nosso brasileiro, também hemocultura e cultura respiratória, doação de pulmão, mesma coisa no gesito. Ou seja, para colonização apenas não tem a indicação clara. Isso aqui é muito importante, você ter um fluxo de coleta e comunicação de resultados, de preferência centralizado, e pensarmos em trabalhar com métodos moleculares rápidos em amostras clínicas. Desculpa, aqui está repetindo. Então, como conclusões, a vigilância de infecções bacterianas deve ser procedida em todos os potenciais doadores. O doador com infecção controlada, em uso de antimicrobianos adequados a pelo menos 24 ou 48 horas, nós temos evidência de segurança para eles serem aceitos e, neste caso, o receptor deve receber antimicrobiano ajustado por pelo menos 7 dias. A avaliação de risco de infecção ou colonização por multi-R no doador deve ser sistematizada e com fluxo de comunicação de resultados. O aceite de órgãos de paciente com multi-R deve considerar a situação clínica do doador, a terapia antimicrobiana realizada e o quadro clínico ou a urgência do receptor. E aí, essa avaliação cuidadosa do risco-benefício, ela é especialmente importante nos casos de bacteremia ou de infecção no órgão a ser transplantado. E receptores de doadores com infecção por multi-R devem receber terapia antimicrobiana orientada pelo micro-organismo do doador por pelo menos 7 dias. E aqui a mensagem é de casa para casa, né, que eu acho que a maioria de nós está em casa.
Eu acho que, penso eu que essa é importante, a principal mensagem que eu posso deixar é que o uso de órgãos de doador com infecção bacteriana ou com infecção ou colonização por bactéria multiresistente, ele é possível com limites de segurança, desde que você já tenha previamente no seu programa estabelecido a estratégia de busca ativa dessa infecção ou colonização, critérios de aceite, que tipo de receptor eu vou aceitar, e especialmente que eu tenho uma intervenção programada, eu vou modificar a minha profilaxia, a minha terapia dirigida. Muito grato, eu vou suspender aqui. Daniela, eu não sei se eu passei aqui do tempo, acho que eu gastei 30 minutos aqui. Não, você foi perfeito, foi ótimo, Edson, abordou bastante o tema. Como vocês viram, né, naqueles dados que eu apresentei, infecção continua sendo um dos principais motivos de recusa quando a gente fala de motivos reversíveis, né, de coisas que a gente poderia atuar e mudar para que aquele doador, aqueles órgãos fossem aceitos para transplante. Isso tem um impacto importante na lista de espera. E é importante que a gente faça essa explanação, né, de como aceitar, porque muitas vezes também eu vejo que quem trabalha com doação é aquilo que vocês disseram logo no início. Ele quer aproveitar melhor aquela doação, né? É importante que aquele órgão doado seja transplantado, mas a gente precisa entender o risco relacionado à infecção. Entendendo o risco relacionado à infecção, Edson, acho que, se você concorda comigo, o melhor que a gente teria a fazer mesmo é melhorar o cuidado com o doador, né? Para que a gente não chegue nesse momento de falar não aceito por infecção. Eu acho que né? Mas isso a gente depende de uma melhoria da... assim, a gente tem alguns problemas assistenciais importantes dentro das nossas unidades de terapia intensiva, né? E a questão da multiresistência bacteriana é uma questão muito disseminada em nosso país e tal. Mas essa é uma questão, né? Porque quando passa a ser doador, o cuidado assim, diminui muito o cuidado de maneira geral, né? Mas eu fico convencido, assim, o mais importante não, mas eu acho que isso é muito importante, a gente diminuir a infecção do doador, melhora todo o processo, garante continuidade e melhora a segurança. Mas pensar em intervenção, assim, eu fico convencido que, assim, para otimizar o uso mesmo, a gente programar a intervenção, entendeu? Está disposto a isso, né? Assim, porque eu sempre brinco, né? 100% de segurança não tem transplante. Assim, você quer trabalhar no limite 100%, você não vai fazer transplante. Né? Assim, então, melhore a segurança, né? Sim. A gente tem uma pergunta aqui, que é a seguinte: a cultura do líquido de preservação poderia ser considerada uma forma de busca ativa de colonização? Quer comentar, Daniel? Pode ser. Esse foi um tema bastante polêmico, né? Hoje em dia a gente sabe com os dados de literatura que esse líquido ele pode ser positivo em 1,2% até 62% dos casos, né? Então, assim, os guidelines já do final da década de 90 e dos anos 2000, a partir de 2010 em especial, ele restringe essa coleta em 3 pontos importantes, né? O caso que tem evidente contaminação do líquido de preservação, onde você observou que aquele líquido está turvo, está diferente, quando tem sinal de infecção da cavidade peritoneal do doador durante o ato cirúrgico, né? E aí também é um dos motivos para você excluir, rejeitar alguns órgãos no momento da captação, e se houver contaminação dessa cavidade abdominal no momento da retirada dos órgãos. Por exemplo, uma víscera se rompe, você pinça uma alça intestinal, contamina a cavidade, o órgão que você vai extrair está ali, né? No caso, por exemplo, o rim retroperitoneal, são situações que você poderia pensar na coleta, né? Mas até dentro do transplante de rim, isso costuma ser uma raridade nos tempos atuais, de forma que a gente aboliu nos grandes serviços a coleta rotineira desse líquido de preservação. Contaminação até por coagulase negativo é extremamente alta. Então, no momento, somente nesses casos restritos.
Em relação ao fígado, o Edson também pode comentar se tem alguma diferença. Essa teve uma época, sei lá, até uns 10 anos atrás, o pessoal investiu muito mesmo nisso. Eu acho que foi a Débora que perguntou, né? Débora e Hinaldo. O pessoal investiu muito nisso, de buscar colonização, de buscar a cultura do líquido de preservação, tentar. Mas assim, as correlações, alguns desses estudos de doador têm líquido de preservação junto. Mas as correlações entre o encontrado no líquido de preservação e a infecção do receptor, elas são mais frágeis do que a correlação de infecção mesmo do doador ou colonização. Assim, o que ser coletado do líquido de preservação, em tese, pode ser colonização também, mas pode ser contaminação, pode ser manejo depois, pode ser... Então, assim, hoje não me parece a melhor estratégia para você buscar a colonização. Não temos a menor evidência de sensibilidade disso e ainda temos o risco de pegar muita contaminação, né? Acho que é mais ou menos isso aqui. Nós temos aqui o professor Ruiz com mão levantada. Professor, o senhor quer falar? Eu não sei se eu consigo fazer. Consigo. Alô, boa noite. Inicialmente... Boa noite, doutor. Parabéns a BTO, Departamento de Transplantes, a Daniela, o Daniel e o Edson pela excelente apresentação. E uma situação muito comum que a gente vê isso é a pressão que nós temos, cirurgiões. Eu sou cirurgião transplantador de fígado, né? Então, muitas vezes você tem um doador, quando a central liga, fechou o protocolo, o paciente está com infecção. E a família quer o corpo, isso é muito uma coisa real. Então, fica com um mínimo de tempo de antibiótico-terapia que você poderia aceitar esse doador, porque você fala 24, 48 horas, 72 horas, é um intervalo muito longo. Então, seria essa pergunta, porque até minha sugestão é que isso fosse assim padronizado no país, né? E não ficasse a critério de cada equipe, porque tem uma pressão sobre a equipe, não, a família se espera muito e não vai doar. E o segundo ponto que eu queria perguntar para o Edson, outra situação muito comum, é um paciente internado há bastante tempo, um bom doador, está bem clinicamente, pouca droga vasoativa, não tem sinais evidentes de infecção, mas tem um aspirado positivo, aspirado bronco, Acinetobacter baumannii. Então, isso impediria ou então dificultaria? O que é que você recomendaria para aceitar esse doador que tem somente o aspirado bronco positivo, transplantado, por exemplo, fígado e rim? Esse rim a gente capta. Antes do Edson falar, esse rim a gente capta, né? É um paciente está evoluindo bem, tem um aspirado traqueal com acineto, mesmo sendo multidroga resistente. Pelo fato de ser transplante de rim, a minha orientação como infecto é captar, pode transplantar. Assim, Regis, eu vou falar primeiro do primeiro caso, que eu acho que é o mais difícil. É aquele que você falou assim, tá tudo pronto, só que ele está séptico. E ainda mal deu antibiótico agora. Ele ficou séptico agora. Assim, eu acho que essa é a situação realmente mais difícil. Os estudos que não mostram dado de segurança é pelo menos 24 horas de antibiótico no doador. Então, se eu ainda não tratei, se ele está séptico, a chance de estar lá bacteriêmico é enorme. O risco é muito grande. Não pode doar. Esse tipo de caso eu acho que é para os life treatment, entendeu? Para situações de emergência, para aquele receptor do coração que já está indo para o ECMO, para fulminante do fígado, sabe assim? Eu não tenho outra opção. Não é que é proibitivo, mas o risco é muito alto. A margem de segurança é com 24 horas de tratamento e com a melhora, que é meio complicada, mas ela é mais de você definir, mas ela é espelhada na estabilidade hemodinâmica. Então, quanto à sua sugestão, eu acho, Daniela, que a gente podia pensar em trabalhar junto. O Bernardo tinha até sugerido, eu nem sei se o Bernardo está aqui, preciso olhar, o Bernardo tinha conversado comigo que, assim, que talvez a gente precisasse, eu não estou vendo não, Bernardo Sabá, pensar em alguma recomendação nossa da COIND, tentar trabalhar com isso. Acho que a gente podia pensar em trabalhar nisso, num documento nosso. Eu e o Daniel somos da Comissão de Infecção e Transplante, a coordenação hoje é a Lígia, mas a gente pode conversar com todos, né, Daniel? E Sim. fazer junto com a coordenação. Tudo bem, Daniela? Eu acho que seria muito importante, gente, considerando aqueles dados, né, de aumento de recusa por infecção,
a gente fazer uma orientação mais prática mesmo, mais para quem está lá do lado do doador. O que eu faço aqui agora? A família acabou de autorizar, ou comecei protocolo agora, com suspeita de infecção. O que eu faço em termos de diagnóstico e profilaxia para que eu possa chegar no momento da captação e ter esse órgão transplantado, né? Legal. Acho que é a maior... Agora eu quero fazer responder a outra pergunta do Huygens. Huygens, assim, até a gente passou aqui alguns artigos especificamente de secreção respiratória. Assim, hoje, colonização, secreção de lavado é colonização. Agora, outra coisa é uma secreção de lavado num paciente que está séptico e tal, mas secreção de lavado é colonização. Aceitaria o órgão e não mudaria hoje a conduta no receptor. Não sei, talvez se o receptor tiver sinais, eu vou pensar isso. Secreção no lavado era pneumonia. O doador recebeu antibiótico por 24, 48 horas, também aceito, só que aí eu vou dar a polimixina, ou que seja o que for para esse acineto no receptor, entendeu? Mas nós não recusamos. Porque, às vezes, você tem doador que você não tem secreção do lavado. É isso que eu falo. Do lado desse, tem outros que você aceita que você nem sabe. Então, assim, é interpretação de colonização. Então, tem uma... Você viu aí, Edson? Tem mais uma pergunta do João Marcelo. Edson, boa noite. Febre persistente no doador ou febre 48 horas antes da doação é um fator relevante quando isolado, mesmo sob tratamento, numa situação em que não há bactéria isolada? Então, João Marcelo, essa é a pegadinha. Estou perguntando assim, porque... quando eu falo, é muito difícil, porque o doador faz febre, o doador ele fica inflamado. Vocês que estudam as coisas de doador sabem disso muito melhor que eu. Assim, a febre isoladamente, não. Entendeu? A gente faz um conjunto de sinais de infecção, entendeu? A febre isoladamente, não. Então, às vezes, ela não é porque faz febre. Não, a gente não pode fixar nela, no meu entendimento. O professor Mário Abut fez um comentário que a cultura do líquido de presentação deve ser sempre interpretada em conjunto com culturas de doador e, posteriormente, uro e hemo no receptor. A gente tem um comentário aqui da Marisa Lima. Boa noite. Em caso de febre de foco não identificado, ou melhor, identificado no momento da extração cirúrgica, como em empiema, pericardite ou no abdômen, isquemia localizada e abscesso, isso se torna uma contraindicação absoluta ao transplante? Quero ouvir o Daniel também, mas aí a gente entra na questão do foco e de qual é o órgão. Então, se é um foco torácico, talvez eu possa usar o fígado. Se é um foco abdominal, talvez eu possa usar o coração, entendeu? Eu estou entendendo que esse paciente não está séptico, senão a gente saberia antes. Ele tinha uma febre e tal, estava bem. Eu abri e achei um foco fechado no abdômen. Aí que está, se vocês observarem naquelas recomendações, eu falei, desde que não seja bacteremia e a infecção não seja no órgão a ser transplantado. Então, neste caso, talvez a gente possa usar um órgão e não outro, a depender do que é o foco. Exatamente, é a mesma ideia, né, de peritonites ou infecções intraabdominais, coleções, desde que o paciente não esteja séptico, bacterêmico naquele momento, né, sendo bacteriano, aceita pulmão e coração, recusa o transplante de intestino e avalia o risco-benefício para transplante de fígado e rim, né, então é uma decisão que cabe à discussão caso a caso, né, infecção fúngica, você recusa o transplante, as intraabdominais, aí você já recusa intestino, pâncreas e fígado e pode aceitar um coração, se for uma peritonite fúngica, por exemplo. Então, assim, cada um... acho que o que a gente tem até de consenso de aceitar em praticamente todos são as meningites bacterianas, né, Edson? Então, esse tem dado na literatura. Então, a gente aceita todos os órgãos, desde que seja tratado por pelo menos 24 horas, né? E a pneumonia... É isso que o Edson já falou. Eu queria fazer só uma atenção, Dani, assim,
acho que isso é bom todo transplantador ter na cabeça. Tem 2 micro-organismos que a gente tem medo. A gente tem por outras coisas também, né, Daniel? Mas é Cândida e Staphylo aureus. Áureos. Porque eles fazem muito biofilme, eles têm um tropismo vascular. E a anastomose vascular é uma constante em todos os transplantes, e eles adoram ir lá atrapalhar a anastomose, sabe? Então, assim, são 2 micro-organismos que a gente... Ó, o Tiago está fazendo outra pergunta pegadinha também, né, Daniel? O professor Mário deu os parabéns pelas apresentações, muito úteis. Obrigada, professor. O Tiago está fazendo uma outra perguntinha aqui. Boa noite, Tiago, infectologista em Recife. Que parâmetros vocês usam para entender o doador como tendo resposta terapêutica de infecção? Existe algum score? Porque muitas vezes o antibiótico é iniciado empírico, sem foco e sem agente. Ver o que o Edson acha. Eu acabou de falar. Não, eu quero também ouvir sua opinião. Não tem muito parâmetro, Tiago. Não tem. Eu vou te falar de verdade que eu faço. A febre pode ainda estar. Ele não piorou, ele não ficou séptico, ele não. Quando ele choca mesmo, ou você vai tirar os órgãos rapidamente, ele vai deixar de ser um doador, né? Mas ele, assim, o melhor que a gente tem é estabilidade hemodinâmica, entendeu? Exato. Porque a gente não tem essa fórmula, Tiago. E se você for levar o pé da letra, vai esperar melhorar, não vai acontecer. Ele tem morte encefálica. Agora, assim, uma coisa eu faço, e a gente faz o nosso serviço na prática. Às vezes você não tem agente mesmo. Era um doador que ficou ruim, ficou 4 dias usando vancomicina e meropenem e está aí. Eu vou usar vancomicina e meropenem no meu receptor, entendeu? Tem que analisar com critério, né? Porque tem gente que gosta de dar antibiótico para todo doador, né? É uma outra questão, mas... Eu levo em consideração a estabilidade hemodinâmica, né, desmame da droga vasoativa, e você dá uma olhada no PCR também, pelo menos se ele esboçou uma queda nas últimas 24, 48 ou 72 horas, no máximo, mas estabilidade hemodinâmica, talvez um PCR ok, né, o restante eu praticamente não fico tão estressado mais, e dependendo, o rim, a gente tem menos problemas, talvez, em relação a isso. Nós temos agora uma pergunta aqui da Andréia. Boa noite, excelente esse encontro. A pergunta não seria sobre infecção bacteriana, mas sim fúngica. Cândida aureus. Quais seriam os critérios de aceitação? Obrigada. Infecção por cândida é contraindicação, infecção fúngica ativa por cândida é contraindicação, infecção fúngica ativa é contraindicação para o transplante, né, se o doador tem dispositivo. Candidemia no doador, ainda, se a gente tem dúvidas com bactérias, é mais estressante ainda com cândida, que é um germe com replicação um pouquinho mais lenta, você pode diminuir a tua probabilidade de clearance dessa hemocultura, ela vai além das 72 horas. Então, assim, de um modo geral, doador com cândida, eu não aceito, a não ser que ele tenha tratado essa candidemia e não tenha tido complicações, né? E aí é um paciente que vai estar um pouco mais crônico na tua UTI, tá? Eu também concordo. E eu tinha acabado de falar, cândida a gente tem medo. E no fígado, assim... catastrófico, né? Porque eu já vi de casos eles são causa de trombose de artéria, entendeu? Assim, trombose de artéria associada à infecção por cândida na anastomose, é catastrófico. Aí já não é nem... Eu sei que a gente quer salvar vidas, né? Mas assim... Exato. Mas... é realmente e a nossa webinar é para aquele paciente que tem o doador que tem uma infecção comprovada ou talvez suspeita, né? A outra metade da vida real é aquele paciente que a tua cultura colhida na extração vem positiva após transplante, né? Que aí mas eu acho que essa é a preocupação do pessoal da coordenação também, viu, Daniel? Exato. Então, assim, positivou um áureus com a hemo da captação, uma levedura na hemo da captação, da extração lá. Então, é correr atrás para terapia mais precoce possível e procurar complicações, para que não tenha aneurisma micótico, ruptura do enxerto, essas coisas.
Muito bem. Eu acho que nós já respondemos todas as perguntas, já estamos bem no adiantar da hora. Edson e Daniel, gostaria de agradecer a vocês, excelentes apresentações, acho que a gente abordou bastante temas interessantes aqui para quem trabalha com doação e transplante. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, agradeço a todos que ficaram aqui até essa hora nos assistindo. Boa noite a todos. Boa noite, muito Boa noite, obrigado pela presença de todos. Até a Tchau, próxima. Tchau, Daniel. Tchau, até a próxima. Obrigado por tudo, pessoal. Tchau.